O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, continuamos neste tempo da Quaresma. Entramos agora na terceira semana. Hoje, segunda-feira. Ontem tivemos a oportunidade de ouvir a samaritana que, ouvindo Jesus, ela reage e se converte. Mulher que vivia como uma prostituta. Mas diante de Jesus ela fala que ela não tinha marido. E, no entanto, ela vivia com muitas pessoas. E ela acolhe Jesus naquele momento. E a salvação que ela recebe, através de Jesus, ela também leva para o povo dela. E o povo todo vem se encontrar com Jesus e ali termina dizendo que eles creram em nosso Senhor Jesus Cristo. É preciso notar isso, meus irmãos. O tempo em que nós estamos vivendo, esse tempo favorável, esse tempo de conversão, deve gerar em nós mudança de vida. Eu preciso mudar. Eu preciso ser melhor. E você? Você admite que você precisa mudar? E você tem pedido a Deus a graça da conversão, de ser melhor, de colocar Jesus como centro da sua vida? É mais ou menos isso que o Evangelho de hoje nos mostra. Para contextualizar melhor e entendermos melhor o Evangelho, nós estamos no capítulo 4 do Evangelho de São Lucas. Lembremos que alguns versículos anteriores nós vemos Jesus indo para o Rio Jordão, onde ele foi batizado. Depois ele vai ali para dentro do deserto, 40 dias de jejum, de muita penitência. Depois o diabo vem tentá-lo. Jesus vence o diabo e, levado pelo Espírito Santo, ele vem para Nazaré
E ali na sinagoga de Nazaré, ele abre o livro do profeta Isaías, capítulo 61, que fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me enviou para levar a boa nova aos pobres, aos cativos, a todos aqueles que estão longe de Deus. E aí ele fala que aquela passagem estava se cumprindo e o povo estava assim, abismado, olhando para Jesus, e eles não sabiam de onde vinha tanta sabedoria, ali fala. E começaram a dizer: mas como pode o filho do carpinteiro com toda esta sabedoria? Aí Jesus conclui dizendo: hoje se cumpriu esse oráculo que vós acabais de ouvir. Então Jesus estava dizendo que tudo que o profeta Isaías estava falando a respeito do tal profeta que viria, Jesus está dizendo que era ele. O povo entrou em delírio naquele momento. Então começaram a dizer: então faça os milagres. Nós queremos ver você fazer os milagres. Provando Jesus. E Jesus conta essas duas situações de Naamã, o leproso, que hoje a primeira leitura fala justamente desta passagem, 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 até o 15a, que ele era um pagão e foi curado, mas também existiam muitos leprosos naquele tempo. É o que Jesus acabou de narrar. Só estou aqui relembrando para você. E somente Naamã que foi curado. Depois ele fala também que no tempo do profeta Elias aconteceu a mesma coisa. Havia muitas mulheres viúvas e Jesus não foi, e Deus, no caso Elias, ele foi justamente para curar essa pagã. Esse é o contexto. Quando Jesus fala isso, eles ficaram furiosos. Era para eles refletirem. Era para eles pensarem. Não, eles se deixaram levar pela emoção do momento e rejeitaram Jesus. Sendo que Jesus já tinha dito que um profeta não é aceito na sua pátria. Quiseram matar Jesus. Que reação difícil. Quiseram matar Jesus. E aqui fala que Jesus, na hora que eles quiseram jogar Jesus lá no precipício, Jesus passou pelo meio deles e continuou o seu caminho. Vocês estão vendo a reação de Jesus? Jesus deixa-os na liberdade. Ah, não querem me aceitar? Tá bom, eu vou continuar o meu caminho. Vocês estão vendo como é que Jesus reage diante daqueles que não o aceitam? Jesus, ele passa, ele deixa. Essa reação de Jesus é a oportunidade que ele está dando para ver se a pessoa se converte, para ver se ela muda. Mas se ela não muda, Deus não vai forçar. Deus não força a conversão de ninguém. Deus mostra, Deus diz: é por aqui que vocês devem ir. Mas se não querem, Deus deixa, é a liberdade. Voltando ao que eu estava dizendo a respeito da samaritana. A samaritana, a reação dela foi de mudança. Tanto que quando ela chegou
lá na cidade, lá no povoado de Sicar, lá na Samaria. Ela disse: venham ver um homem que falou tudo sobre mim. Tudo sobre mim o quê? Que ela vivia uma vida errada. E a reação dela foi: o quê? Então você é um profeta? Quem é você? Você é o Cristo e tal. E ela mudou de vida. Jesus não forçou, Jesus mostrou. Tanto que Jesus falou para ela assim: vai buscar o seu marido. Aí ela disse: eu não tenho marido. Aí Jesus disse: é isso mesmo. Você não tem marido. Você teve diversos aí, mas não foram os seus maridos. E ainda está agora com outro. E ela mudou de vida. Ela reconheceu. É assim que Jesus age com o pecador. Ele veio para salvar-nos. Você compreendeu? Eu dei essa paradinha para você pensar. Ele veio para salvar-nos. Ele veio para nos tirar do lamaçal, do pecado. Mas se a pessoa não quer, ele deixa. Agora, lembrando bem de uma coisa, meus irmãos. Aqueles que não querem, ele também avisou. Aqueles que não querem não se salvarão. Aqueles que não querem, que não quererem, que não aceitarem Jesus como Senhor, serão condenados ao fogo eterno. E é Jesus que fala isso, não sou eu que estou falando, é Jesus que fala. Quando ele vier na sua glória, ele vai separar. As ovelhas vão ficar do lado direito, os cabritos, aqueles que o rejeitam, ficarão do lado esquerdo. Mas aqui é interessante que Lucas começa a mostrar que aqueles que deveriam também se converter não quiseram. Então Jesus continua o seu caminho e vai em busca então dos outros que querem. E aí quando ele vai para Cafarnaum, lá em Cafarnaum, as pessoas o aceitam. Então há também uma esperança que aqueles que não querem saber, aqueles que não ouviram falar dele, poderão se converter, irão se converter. Mas pode acontecer também que aqueles que já deveriam estar com ele, por serem o povo escolhido, não abrirem o coração. Olhemos hoje, meus irmãos, para a igreja. Olha como as coisas estão caminhando. Aqueles que haviam aceitado Jesus, agora estão rejeitando Jesus, estão colocando Jesus de lado. Olha como o mundo está hoje. Essas chamadas ideologias de gênero, essa questão da aprovação do aborto, onde Deus disse: não matarás. Os homens se matando e matando uns aos outros. Os homens cometendo todo tipo de sacrilégio, entrando nas igrejas, profanando as igrejas. As leis já não são leis conforme a lei divina. As leis civis são leis contra a lei divina. As leis que estão sendo criadas para se rejeitar Deus, para perseguir os católicos. E o mundo está assim.
Mas vocês estão vendo alguma reação de Deus? Deus está reagindo? Parece que Deus está quieto, e quanto mais o homem faz, mais Deus está quieto, não é verdade? O homem desafiando Deus. Há um desafio. Estão colocando Deus e querendo humilhar Deus, mostrando até para aqueles que são fiéis. Aí está vendo, Deus não faz nada. Cadê esse Deus que você diz que existe? Me mostre aonde está Ele. E Deus está quieto, né? Estão vendo a reação de Deus, como é que é? Vocês viram a reação de Jesus? Jesus passou pelo meio deles e foi embora. É a liberdade. Agora, meus irmãos, o que espera está no futuro. A reação de Deus não é agora. Eu quero que vocês entendam isso. Agora Deus não vai reagir. Ele já reagiu, ele já agiu. Lembram lá a Arca de Noé? Não quiseram saber, estavam no cúmulo do pecado. Houve uma reação de Deus, mandou construir a arca e mandou dizer: quem quiser entrar, entra, quem não quiser, não entra. E não quiseram entrar, quiseram continuar naquela atitude errada. E quando Noé fechou a arca, eles pereceram. Vocês lembram também de Sodoma e Gomorra, o que aconteceu lá? Eles não queriam saber de Deus. Homem tendo caso com homem, mulher com mulher e tudo lá. E qual foi a reação de Deus? Desceu enxofre e destruiu a cidade. As duas cidades, Sodoma e Gomorra. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, continua dando chance para o homem. E agora o homem está cada vez mais pior. Se nós observarmos, nós estamos em tempos piores do que o tempo de Noé e o tempo de Sodoma e Gomorra. E qual é a reação de Deus? Deus está quieto. Mas por que Deus está quieto? Porque ele já falou. Deus não vai falar mais. Deus não vai falar mais. Mas Deus está esperando que o homem se converta, que o homem mude de vida. O relógio da vida continua. As horas, os minutos, os segundos continuam. E Deus está esperando que o homem mude de vida. Ele está dando chance para o homem. Só que o tempo está passando, o meu tempo está passando e o seu tempo está passando também. E um dia, meus irmãos, teremos que prestar conta dos nossos atos. E esses que estão cometendo sacrilégios, profanando, falando mal de Jesus, falando mal de Deus, desafiando Deus, quando passarem desta vida irão prestar contas a Deus. Mas agora Deus não vai reagir. Deus está dando tempo para o homem se converter. Vocês estão entendendo? Reflitam sobre isso. O tempo da quaresma é esse tempo de reflexão. Deus não vai reagir. Mas Deus está dando chance para que o homem se converta. E cada dia mais o homem está fechando o coração, está desafiando Deus. Mas um dia teremos que prestar contas. Vamos ser santos, meus irmãos. Não vamos na onda do mundo, vamos contra a correnteza. Vamos levar uma vida de santidade. Vamos ser santos, meus irmãos. Não vamos entrar na onda do mundo. Vamos rezar por eles. Não vamos nos considerar melhor do que eles, não. Mas vamos rezar por eles. Porque o dia da justiça virá.
por enquanto, Deus está quieto, esperando que o homem se converta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.